vocês sabem que eu sempre esqueço. E deixa eu perguntar para vocês. Vocês chegaram a fazer os exercícios do capítulo 9 do livro que eu passei para vocês? Aqueles exercícios sobre a região sudeste? Quem fez? Teve alguma dúvida sobre algum exercício? Hanna, eu não consegui fazer tal exercício. Ótimo, Pedro. Pedro falou que eu fiz. Ótimo. Professora, Oi, quem fala eu comigo? não lembro qual é a letra, mas eu também tive uma dúvida. Eu vou ver aqui agora. Tá, isso aí. Dá uma olhadinha aí com calma então, Maria. Mais alguém chegou a fazer e teve dúvida? Ou não, Hanna, eu fiz, tá tudo bem, achei tranquilo. E porque assim, turma, eu sempre, quando eu passo exercícios para vocês, sempre chego aqui no início da aula seguinte perguntando se vocês tiveram dúvidas. Por quê? Normalmente, quando nós fazemos as avaliações, nós sempre nós, professores, nós sempre damos uma olhada nos exercícios do livro, para colocar questões bem parecidas com as questões do livro. Porque se vocês fizeram os exercícios, né, daquele capítulo, você já sabe como aquele capítulo, como aquele conteúdo pode ser cobrado. Então, eu, particularmente, eu sempre faço isso. Antes de fazer a prova, eu dou uma olhada nos exercícios dos capítulos que vão cair naquela prova e me inspiro ali para fazer as questões. Então, uma forma de você estudar também é fazer os exercícios. Até porque quando você faz exercício, você percebe se você está com dúvida ou não no conteúdo, né? A Aninha aqui falou, olha, eu achei tranquilo. Provavelmente a Ana está falando que achou tranquilo porque ela fez as questões e ela assimilou o que nós falamos aqui sobre a região sudeste. Perfeito, Aninha. Perfeito. Tá? Então, quem não fez exercícios, faça, tá? Não deixe de fazer. Eu sei que assim, nós estamos, né, nesse ensino remoto, né, esse ensino diferenciado, eu não estou tendo contato com vocês presencialmente, então assim, eu não posso chegar, ver o livro de vocês presencialmente, mas tem esse compromisso de fazer os exercícios e tirar as dúvidas aqui. Não deixa para tirar as dúvidas somente na semana de revisão, porque semana de revisão é uma semaninha, ou seja, nós vamos ter uma aulinha, 40 minutos para responder as dúvidas de 5 capítulos. Então, assim, para que você não fique com a sua dúvida sem ser respondida lá na aula de revisão, eu sempre faço com vocês. Faço o exercício quando eu termino o capítulo e aí tiro a dúvida na aula seguinte, tá? Então, não deixe de fazer os exercícios. Maria, conseguiu achar qual é a questão? Consegui. Ótimo. É a B78. 88, deixa eu abrir aqui. Assim, não acho que seja tão difícil, mas eu não Uhum, consegui achar, fiquei meio em sim, dúvida. sem problema. É 88 mesmo? 78. Ah, tá. B da 78. É a questão que fala assim, olha, quais eram as riquezas? É essa? Isso. Ótimo. Então vamos lá, turma. Página 78, letra B, tá bom? Deixa eu só colocar na página 77 antes para entender o contexto da questão, né? Essa letra B da página 78, na verdade, ela começa na página 77, a questão 4, e que dá um texto que fala sobre os aspectos da colonização no Brasil empreendida pelos portugueses. Então fala, basicamente, ali do século XVI, bem provavelmente, onde mostra como ocorreu a ocupação do território brasileiro por parte dos portugueses e como que eles desenvolveram as primeiras atividades econômicas aqui no território nacional. Tudo bem? Aí sim, vamos lá para a página 78, letra B, onde ele pergunta o seguinte: quais eram as riquezas do sertão que atraíram os colonizadores? Que riquezas foram encontradas em meados do século XVIII que contribuiu para a ocupação e a diversificação de atividades das terras da atual região sudeste? Turma, algo que eu sempre tenho orientado em todas as turmas, quando eu tenho resolvido os exercícios, é o seguinte: quando você pegar uma questão, leia com atenção o que a questão te pede. De repente você vai falar assim, Hanna, mas é óbvio, né? Eu tenho que ler com atenção para entender o que eu tenho que responder. Pode parecer óbvio, mas às vezes quando eu pego uma prova, eu pego, por exemplo, uma avaliação semanal, às vezes eu fico, caramba, às vezes o aluno dá uma resposta muito bacana, mas não é o que a questão está pedindo. Me entendem? Então, preste atenção no comando da questão. Quando eu falo comando, é no verbo, tá? Da questão. Então, por exemplo, às vezes a questão pede assim: cite 3 aspectos que caracterizam a região sudeste. Ele só está pedindo para você citar, ou seja, falar 3 aspectos. Ele não está pedindo para você explicar, ele não está pedindo para você demonstrar, ele só quer que cite.
Me entendem? Agora, quando ele pede, por exemplo, explique, tananana, ele quer que você desenvolva um pequeno texto explicando o que ele está te pedindo. Então, preste atenção, primeiro de tudo, no comando da questão, ou seja, no verbo que está lá na questão, que orienta a questão. E segundo, preste atenção se é uma pergunta ou mais. Por exemplo, essa letra B são duas perguntas em uma. Eu tenho uma aluna no 8º ano agora que ela fala assim para mim, a Letícia, a Lelê, acho até que vocês devem conhecer. Aí você fala assim, ai, Hanna, dei uma raiva dessas questões, que é uma questão e ela pede várias coisas em uma questãozinha só, porque é muito comum. Nas minhas provas de geografia, normalmente eu não faço isso, mas no livro, em outras provas, isso é comum. É uma questão, mas que são várias perguntas naquela mesma questão, tá? Então, olha o que ele diz na primeira parte. Quais eram as riquezas do sertão que atraíam, os colonizadores? Turma, quando ele fala aqui em sertão, quando nós falamos hoje em dia em sertão, você já automaticamente pensa o quê? Sertão é Nordeste. Ainda mais que nós já estudamos Nordeste, né? As sub-regiões nordestinas. Nós falamos da Zona da Mata, do Meio Norte, do Agreste e do Sertão. Mas quando ele fala em sertão aqui nessa letra B, ele está se referindo ao interior, porque a origem da palavra sertão se refere a áreas do interior. Então, tudo que não é litoral é considerado sertão. Tudo bem? Então, quando ele fala aqui quais eram as riquezas do sertão que atraíam os colonizadores, ele está perguntando o que ele citou já lá no texto. Deixa eu ver se eu acho aqui no texto o trecho onde ele fala sobre o que esses portugueses buscavam no interior. Deixa eu ver aqui, olha. Ó, no primeiro, segundo, terceiro, quarto... No 5º parágrafo da página 77, está dito que os portugueses buscavam no interior do Brasil, no sertão brasileiro. Olha o que ele diz aqui, olha, no 5º parágrafo. Atração provocada... Se você for de baixo para cima é mais fácil, que é o 3º parágrafo, tá bom? Ele diz o seguinte: atração provocada pelas riquezas do sertão. Ou seja, o que atraía os portugueses para o sertão? Valiosas madeiras. Que página? Estou na 77. Aqui, ó. No 3º parágrafo, de baixo para cima, onde está a primeira parte da resposta da letra B da página 78. Achou aí? Achei. Ótimo. Então, recapitulando. Atração provocada pelas riquezas do sertão, ou seja, o que tinha no sertão, ou seja, no interior do Brasil, que atraíam os portugueses. Valiosas madeiras, plantas miraculosas, aves e animais desconhecidos e metais preciosos. Então, a primeira parte da resposta da letra B da página 78 é o que eu acabei de ler. Repetindo, valiosas madeiras, plantas miraculosas, aves e animais desconhecidos e metais preciosos. Tranquilo, turma? Sim, não? Sim. Ótimo. Mas tem mais, né? A letra B tem uma segunda pergunta, que diz o seguinte: que riqueza foi encontrada em meados do século XVIII que contribuiu para a ocupação e diversificação de atividades das terras da atual região Sudeste? Turma, quando nós falamos sobre o Sudeste, nesse primeiro capítulo sobre a região Sudeste, que foi o capítulo 8, eu mostrei para vocês quais foram as atividades econômicas desenvolvidas no Sudeste e eu apontei para vocês em qual séculos elas tiveram mais destaque. Então, eu falei lá com vocês que, em um primeiro momento, no século XVI, houve a tentativa de desenvolver a cana-de-açúcar no Sudeste, só que não deu muito certo. Depois, houve a exploração também do pau-brasil. Depois, nós tivemos o ciclo do ouro, e aí eu vou parar por aí, tá? Porque a resposta da atividade econômica que começou a se desenvolver na região Sudeste durante o século XVIII foi esse ciclo do ouro, onde nós tivemos uma atenção voltada especificamente para o estado de Minas Gerais, que era onde se concentravam as principais jazidas de ouro. Então, a segunda resposta dessa letra B é o seguinte: em meados do século XVIII, a atividade econômica que mais se destacou na região Sudeste
foi a exploração do ouro, com destaque para Minas Gerais. Tudo bem? Mas naquele capítulo 8, só para complementar, nós falávamos, então, que no século XVIII, século XVII, século XVIII, nós tivemos a exploração do ouro em Minas Gerais, né, de metais preciosos de forma geral. Depois nós tivemos o ciclo do café, né, século XIX. E no século XX, nós tivemos a industrialização. Então, normalmente, quando nós falamos das atividades econômicas desenvolvidas no Sudeste, nós destacamos em qual século elas se destacaram mais, tá? Então, deem atenção à relação entre as atividades econômicas do Sudeste e o século em que elas se destacaram, tudo bem? Então, a segunda parte da resposta dessa letra B foi a exploração de ouro no século XVIII, no Sudeste, com destaque principalmente para Minas Gerais. Tranquilo, turma? Sim, não? Quanto isso, vamos beber uma aguinha? Ótimo, ótimo, ótimo. Mais alguma dúvida, gente? Algum exercício desse capítulo, turma? Não, só tive nessa mesmo. Ótimo, ótimo. Assim, no geral, a região Sudeste, eu acho ela tranquila, assim, se comparada, por exemplo, com a região Nordeste, que tem mais coisa para a gente desenvolver, né? Tem as sub-regiões nordestinas, tem a questão climática, enfim, tem mais assunto para nós discutirmos do que a região Sudeste. Mas a região Sudeste também ela foi bem interessante nós estudarmos, né? Bom, se não há dúvidas, eu vou avançar para o próximo capítulo, que é o capítulo 10, que ele é bem, bem curtinho, mas em que nós vamos começar a tratar de uma região do sertão brasileiro, né? Ou seja, nós vamos começar a falar das regiões que estão mais ao interior do Brasil, que é a região centro-oeste, e mais à frente nós vamos falar sobre a região norte. Então vamos lá para a página 8.2 do livro de vocês, aonde nós vamos começar a falar sobre o centro-oeste, do ouro ao agronegócio. Então, eu vou esperar vocês abrirem aí, na página 82. Tudo bem? Esperar vocês abrirem. Enquanto vocês abrem o livro de vocês, eu vou abrir o meu livro virtual aqui, para compartilhar a tela, caso alguém não tenha um livro, ou enfim, o livro esteja longe, por aí vai. Deixa eu abrir aqui meu livro. Se a internet me ajudar. Tá abrindo aqui. É bem curtinho o capítulo sobre o Centro-Oeste. Apesar que tem mais um capítulo que vem no livro 3, que é o capítulo 11, que também fala sobre o Centro-Oeste. É bem, bem curtinho. Mas é bom que a gente vai conseguir fazer exercícios, talvez, na próxima aula, sobre essa região. Fazer juntos, né? Não para casa. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu compartilhar logo a tela enquanto tá abrindo. Que aí já fica logo aqui. E eu que nunca lembro a senha. Ah, já fica gravado aqui. Pensei que tinha apagado. Ai, meu Deus. Material didático. Para nós acompanharmos aqui juntos o livro no computador. Deixa ele abrir. 7º ano. Geografia. Livro 2. Aqui. Deixa eu fechar essas páginas, senão trava tudo aqui. Quase pronto, gente. Quase indo. Opa! Página 82. Um pouco mais. Acho que agora foi. Não, mais uma. Agora sim. Então vamos lá, turma. Eu só queria avisar vocês que eu vou ficar uns 5 minutinhos aqui sem ver o chat, tá? Porque já tem aqui a câmera, né? A imagem de vocês, enfim, aberto aqui. Se eu abrir aqui o chat, eu não vou conseguir ver o livro. Mas eu prometo que ao longo da explicação eu vou parando, pausando, conversando com vocês. E aí eu dou uma olhadinha aqui no chat, tá bom?
Turma, antes de nós falarmos sobre a região sudeste, ou melhor, centro-oeste, eu ainda estou com o sudeste aqui na cabeça. Antes de nós começarmos a falar sobre a região centro-oeste, eu quero perguntar a vocês, o que vocês já ouviram falar, ou o que vocês sabem sobre a região centro-oeste? Aí, eu abro aí o microfone de Brasília. vocês. Opa, alguém falou comigo Brasília. Quem foi? Eu, Maria Clara. Maria Clara, perfeito. Maria me falou, Hanna, Brasília. O que mais? O que vocês pensam quando fala sobre a região centro-oeste? Ou alguém já foi para o estado da região centro-oeste? Ou já leu, ou viu um vídeo sobre a região centro-oeste? Ela fica do lado Hum. de dois países. Opa, faz fronteira, né? Boa. Olha só, a Rian me falou, Hanna, não tem fronteiras marítimas. Perfeito. Outra pessoa, só que eu não consegui identificar quem era pela voz, me falou, Hanna, faz fronteira aí com alguns países. Sim, Bolívia. Eu quem? Cauã, perfeito, Cauã. Luan me disse aqui política. Perfeito também, Luan. Tem a ver com na verdade, né, Brasília é a nossa capital do governo federal. Sim, ótimo. Tudo isso vocês me falaram sobre a região centro-oeste, perfeito. Eu acho que vocês foram uma das turmas que mais lembraram sobre alguns aspectos da região centro-oeste. Porque quando eu falo sobre a região centro-oeste, normalmente as pessoas só lembram de Brasília. Não, mas o que mais? Não, Brasília. Não, mas o que mais? Brasília. Normalmente as pessoas sempre lembram de Brasília. Até porque faz sentido, né? Brasília realmente está no centro-oeste. E Brasília é um exemplo de uma cidade criada, né? Porque Brasília, inclusive Brasília está fazendo 60 anos esse ano. A Constituição de Brasília terminou em 1960, nós estamos em 2020, então 60 anos da inauguração de Brasília. Ela é um exemplo de uma cidade construída para atender um determinado objetivo. Então, as pessoas sempre lembram dessa cidade como o símbolo máximo da região centro-oeste. Mas nesse capítulo, nós vamos aprofundar tudo isso que vocês me disseram sobre a região. Então, olha o que diz até no início do capítulo, né? Apesar da região centro-oeste, geralmente, ser a primeira imagem que vem à cabeça é a Brasília, capital do Brasil. De fato, o desenvolvimento do centro-oeste ganhou... Tem alguém com o microfone aberto aí. De fato, o desenvolvimento do centro-oeste ganhou grande impulso com a construção da atual capital nacional. E sua inauguração em 1960, sendo uma das regiões de povoamento mais recente do Brasil. Só uma observação, turma. Então, Brasília, eu falei aí há pouco, né? Que Brasília é um exemplo de cidade planejada, porque ela foi construída para atender um determinado objetivo. O objetivo era político, tá bem? Porque antes de Brasília ser a nossa capital, quem era a capital era Rio de Janeiro. Rio de Janeiro era a capital do Brasil, mas a capital foi transferida no governo JK, né, Juscelino Kubitschek, que foi quem construiu Brasília, foi transferida para lá. Por quê? Qual era o objetivo do Juscelino, né? Ele queria afastar o centro de decisões políticas do país de uma área densamente povoada. Então, para o JK, não fazia sentido a capital do Brasil estar no Rio de Janeiro, que era uma das cidades brasileiras mais povoadas. Por quê? Em qualquer momento de instabilidade política, a população poderia ir para a frente dos prédios, né, públicos e reivindicar mudanças políticas. Então, o que ele queria era afastar as tomadas de decisões políticas desse grande centro demográfico do Brasil, que era o Rio de Janeiro. Então, tinha um objetivo aí político por trás. A Jaque provavelmente vai comentar isso com vocês em algum momento sobre essa mudança da capital. Então aqui nós temos alguns símbolos, tá bem? Da região centro-oeste. Então tem aqui a Praça dos Três Poderes, em Brasília. Nós temos aqui... isso aqui é muito interessante. Essa cruz aqui, ela é uma réplica. Vamos ler primeiro a legenda e depois eu explico ela. Diz assim, olha, vista aérea parcial do município de Goiás, no estado de Goiás. No primeiro plano, observa-se a réplica da cruz do Anhanguera, essa cruz aqui. Marco inicial da entrada dos bandeirantes no território goiano. Ao fundo, a Igreja da Matriz e a Catedral de Santana. Essa fotografia, ela é de 2018. Porque eu falei que essa cruz, essa imagem em si, ela é interessante.
Essa cruz aqui, na verdade, ela é uma réplica, ela não é uma cruz original. Mas ela representa uma cruz que foi fincada na margem do rio. Tem aqui falando o nome do rio. Fincada na margem... Tem gente com o microfone aberto aí. Foi fincada na margem do rio Parnaíba. Esse rio Parnaíba, ele corta, ele passa pelo estado de Goiás. Tem gente com o microfone aberto. Essa cruz, então, ela é uma réplica de uma outra cruz. Ela é uma representação de uma outra cruz que foi fincada, que foi presa nas margens desse rio que está dito aqui, Rio Parnaíba, que é um rio que passa pelo estado de Goiás, por um bandeirante chamado Anhanguera. Só para lembrar quem eram os bandeirantes eram aquelas figuras, aquelas pessoas que saíam do litoral e iam para as cidades e para os estados mais anterior em busca principalmente de metais preciosos. Então, esse bandeirante chamado Anhanguera, ele fincou essa cruz na beira do rio Parnaíba, demonstrando o seguinte: nós, bandeirantes, estamos tomando posse dessa área conhecida como Goiás. Tudo bem? Então, essa cruz, na verdade, a original, não essa, ela foi fincada nas margens do rio, representando a posse daquele território, representando a posse do estado de Goiás. Isso é bem interessante. Ah, imagina, sem problema, Maria, sem problema. Acontece. Às vezes eu também esqueço, às vezes aqui o microfone é aberto, quando já terminei a aula, acontece. Normal. Então, passado um pouquinho dessas curiosidades históricas, nós vamos falar agora sobre as questões geográficas da região sudeste, vocês viram que região sudeste ainda? Ai, meu Deus! Da região sudeste e da região centro-oeste, que até vocês já falaram, né? Sobre a questão das fronteiras e tudo mais. Turma, o que eu quero que vocês entendam de cara é o seguinte: a região centro-oeste, ela é considerada a segunda maior região brasileira em extensão territorial. Em outras palavras, a região centro-oeste é uma das maiores regiões brasileiras em tamanho, em extensão territorial. Só perde para a região norte do Brasil. Tudo bem? A região norte ela é a maior região brasileira, mas em segundo lugar nós temos a região centro-oeste. Mas uma curiosidade: apesar do centro-oeste ser a segunda maior região em extensão, né, em tamanho, ela é a região que tem a menor população. Ou seja, isso nos faz entender uma questão que é chamada de densidade demográfica. Vocês lembram o que é densidade demográfica? Alguém que lembra poderia me definir o que é densidade demográfica? A quantidade de pessoas que vivem em um local? A quantidade de pessoas dividida pelo quê, Maria? A quantidade de pessoas Pelo número de estados? Pela extensão territorial. Territorial, é. Isso. Então, olha o que a Maria me disse. Hanna, então, a densidade demográfica se refere à quantidade de pessoas daquela região dividida pela extensão territorial. Se você tem uma região muito grande e poucas pessoas, o que vocês acham? Nós vamos ter uma elevada densidade demográfica ou uma baixa densidade demográfica? Baixa densidade demográfica. Baixa densidade demográfica, perfeito, Maria. Porque você vai ter pouquíssimas pessoas para uma área gigante. Então, de cara, nós já entendemos que a região centro-oeste tem uma baixa densidade demográfica. E olha o que eu vou falar para vocês. Naturalmente, a região centro-oeste já tinha uma baixa densidade demográfica. E ao longo dos anos, principalmente a partir da década de 70, essa densidade demográfica ela vem passando por uma queda ainda maior. Porque a partir da década de 70, Hanna, essa queda tem sido maior da quantidade de pessoas, diminuição da densidade demográfica, porque a região centro-oeste ela é uma das regiões brasileiras voltada para o agronegócio. Na verdade, ela é a principal região brasileira voltada para o agronegócio. Ou seja, é uma região que utiliza maquinários de forma intensa. Maquinários esses que substituem a mão de obra no campo. Então, uma região que já tem uma baixa densidade demográfica vem passando por um processo de substituição da mão de obra humana pelas máquinas. Ou seja,
vem acentuando ainda mais essa queda no número de população. Tudo bem, turma? Até aí? Tranquilo? Sim, não? Sim. Ótimo, ótimo. Então, mais para frente, eu vou voltar nesse assunto do agronegócio, desse processo de queda ainda maior da quantidade de pessoas, causando uma queda da taxa de densidade demográfica. Eu vou falar sobre isso novamente ao longo do capítulo, tá bem? Mas o que eu falei com vocês, que nós iríamos fazer nesse primeiro momento, é destacar alguns elementos físicos, né, geográficos da região centro-oeste. Então, vamos perceber quais são os estados que compõem a região. Nós temos o Mato Grosso como o maior estado, cuja capital é Cuiabá. Nós temos o Mato Grosso do Sul, cuja capital é Campo Grande. E nós temos o estado de Goiás, cuja capital é Goiânia, né? É o estado do sertanejo, a origem do sertanejo no Brasil. E no estado de Goiás, turma, nós temos o Distrito Federal. E dentro do Distrito Federal, nós temos Brasília. Então, na verdade, Brasília está dentro de Goiás e está dentro do Distrito Federal. De repente, isso nunca ficou muito bem explicado para você, então eu vou explicar agora o que é o Distrito Federal. O Distrito Federal, turma, ele não é um estado, tá? Hanna, como assim ele não é estado? Ele não é um estado, mas ele é considerado uma unidade da federação. Como assim? Ele não é um estado porque ele já está dentro de um outro estado, que é o estado de Goiás. Então, não pode um estado estar dentro do outro. Não existe isso. Não pode, não é permitido isso. Então, por essa delimitação territorial, né, que é o Distrito Federal, está já dentro de um estado, ele não pode ser considerado um estado. Ele é considerado Distrito Federal. Tudo bem? Então, nesse Distrito Federal, nós temos a capital do Brasil, que é Brasília. Tudo bem? Brasília, turma, é considerado um município. Mas, dentro do Distrito Federal, nós teríamos outros municípios que não são chamados assim, de municípios. Eles são chamados de cidades satélites. Porque, assim como um estado não pode estar dentro do outro, você não pode ter municípios dentro do Distrito Federal. Você só pode ter as chamadas cidades satélites. Mas é algo parecido com municípios, tá? Eu prometo que quando nós retornarmos às nossas aulas, eu volto nessa explicação aqui, desenhando no quadro, bonitinho, que eu acho que fica mais entendível, fica mais fácil de vocês entenderem. Tudo bem? Pois é, turma, eu tô explicando para vocês, mas eu tô aqui, ó, é um olho aqui no livro, outro olho no chat. Eu tô vendo vocês falando de chamada e tal. Como vocês sabem, eu não faço chamada na aula, eu faço chamada em off. E aí, como que eu faço isso? No final da aula, eu peço para que vocês escrevam o nome de vocês no chat, porque eu tenho acesso depois aqui, tudo que vocês falam no chat. Eu recebo, tipo, um relatóriozinho com tudo que vocês falaram no chat. Então, eu olho aquele relatóriozinho e aí eu dou presença. Se vocês já quiserem falar o nome de vocês no chat, então pode Coloquei escrever. lá o meu agora. Perfeito, Maria, perfeito. Que aí eu dou presença daqui a pouco, em off. Tá? É só escrever no chat. Todo mundo que escreve o nome no chat, eu dou presença depois. É isso aí, tá? Então, como eu estava falando com vocês, perfeito, todo mundo escrevendo aí o nome no chat, ok. Ótimo. Isso aí. Perfeito. Então, dentro de Goiás, nós temos o Distrito Federal e dentro do Distrito Federal nós temos a nossa capital, que é Brasília. Então, Brasília ela é a capital do Distrito Federal, mas é a capital também do Brasil. E aí, avançando sobre essa questão populacional, né, tem até um mapinha aqui no livro que mostra essa distribuição da população pelo território brasileiro. Então, claramente, nós temos uma concentração da população brasileira aqui no litoral, né? Até porque foram as primeiras regiões a serem ocupadas, o primeiro lugar, né? As primeiras ocupações do nosso território se deram aqui pelo litoral. Então, por isso nós chamamos essa concentração de pontinhos laranja no litoral, já que cada ponto representa algo em torno de 10 mil habitantes. E nas áreas mais ao interior, né? O sertão brasileiro, como é chamado, o interior, tem pouquíssimos pontos laranjas, né? O que nos indica que a distribuição da população brasileira, na verdade, não está tão distribuída assim.
há uma grande concentração populacional no litoral e nas áreas de Amazônia interior, essa população não está tão concentrada assim, ela está melhor distribuída. Tudo bem? Se nós pegássemos, por exemplo, turma, um mapa de alguns países europeus, isso aqui, olha, essa concentração dificilmente existiria. Vocês vão entender isso lá no 9º ano, porque no 9º ano nós falamos da distribuição da população nos países europeus. Isso aqui, olha, concentração de 10 mil habitantes em uma faixa do território, isso não acontece. Nos países europeus, a população está bem distribuída pelo território. Então, acontece esse cenário aqui, olha, dos pontinhos laranjas bem distribuídos. Mas vocês vão entender isso lá no 9º ano, quando nós estivermos explicando, tá bem? Deixa eu avançar aqui, faltam 5 minutos para a aula terminar, mas eu acho que eu consigo pelo menos falar sobre as origens de Goiás. Então, turma, assim como nos outros capítulos sobre as outras regiões, nós falávamos sobre as atividades econômicas que alavancavam, que contribuíram para o desenvolvimento das regiões. Essa mesma forma nós vamos falar aqui na região centro-oeste. Nós vamos entender quais foram as principais atividades econômicas que levaram ao destaque dessa região, tudo bem? Então diz assim na página, deixa eu ver aqui qual é o número da página, para vocês que estão acompanhando aí pelo livro, na página 34 diz o seguinte: o começo da ocupação, que foi com a descoberta do ouro. Na segunda metade do século XVI, os colonizadores já haviam alcançado áreas que correspondem ao atual estado de Mato Grosso. Mas foi apenas no final do século XVII, com a descoberta de metais preciosos pelos bandeirantes, que teve início a primeira leva de ocupação do interior do Brasil. Perdão. Foram os bandeirantes paulistas buscando indígenas para aprisionar, que adentraram o interior e descobriram ouro nas margens do rio Cuiabá, em terras do atual estado do Mato Grosso. Mais tarde, em 1725, outro núcleo de mineração foi encontrado na porção central do atual estado de Goiás, pela expedição liderada pelo bandeirante Bartolomeu Bueno da Silva, mais conhecido como bandeirante Anhanguera, que eu havia comentado ali com vocês sobre aquela cruz, né? Turma, em outras palavras, a ocupação do Centro-Oeste aconteceu pela busca de ouro e de indígenas, essa busca, né, liderada pelos bandeirantes, iniciados ali no século XVI e século XVII. Tudo bem? Então, lembram, eu até falei disso com vocês quando eu falava sobre a região sudeste. Os bandeirantes, né, eles saíram do litoral e foram para Minas Gerais, né, explorar o ouro. Então, já estavam numa trajetória de ir para o interior. Então, saíram do litoral, alcançaram Minas Gerais e depois conseguiram alcançar, como ele diz aqui, olha, o Mato Grosso e também depois o estado de Goiás. Tudo bem? Então, foi uma caminhada longa do litoral até essa área mais ao interior do Brasil. E aí ele fala aqui sobre as origens de Goiás. Então diz o seguinte: a exemplo do que ocorrera em Minas Gerais, olha aí Minas aparecendo, chegaram às terras que hoje formam a região centro-oeste enormes contingentes de mão de obra para o garimpo de ouro. Assim, a mineração do ouro levou as primeiras populações... Mãe, é desodorante. Olha o microfone aberto, olha o microfone aberto. Levou as primeiras populações não indígenas para a região no século XVII. Essas pessoas motivaram a fundação de vários núcleos de povoamento, que posteriormente deram origem à cidade de Goiás, antiga Vila Boa de Goiás, Pirenópolis, Lusiânia, Santa Cruz de Goiás, entre outras. Povoada a região, criou-se em 1748 a capitania de Goiás, desmembrada de São Paulo e tendo Vila Boa de Goiás como sua primeira capital. Olha o que ele diz então. Goiás, na verdade, então, foi criado a partir de São Paulo. Olha que loucura. Então, pegou-se uma parte do estado de São Paulo e criou-se o estado de Goiás. E essa região começou a desenvolver por conta desses bandeirantes, né, que é o que ele chama aqui de população não indígena, que veio do litoral para o interior para explorar esse recurso e com isso se enriquecer. Turma, tranquila até aí? Falem comigo. Ô, professora, Oi.
Sim. Eu tinha travado aqui na Hum. aula, aí só botei o nome agora no chat. Ok, sem problema. Sem problema, Orique. Então tá Ok. tranquilo até aí, turma? Sim. Sim? Ok. Falta aí 1 minutinho, 1 minuto e 15 para nossa aula terminar, então eu vou parar por aqui, para que na semana que vem nós continuemos nessa parte aqui sobre as origens do estado de Goiás e venhamos avançar no capítulo, como eu disse, que é bem, bem curtinho, mas que é bem interessante para nós entendermos essa região conhecida como Centro-Oeste. Tudo bem, turma? Então, nós Sim. nos vemos na semana que vem, tá bom? Não vai ter exercícios, porque eu só passo, como vocês sabem, quando termina o capítulo. Então, essa semana vocês estão tranquilaços, tá bem? Mas nós nos vemos na semana que vem, então, dando continuidade ao nosso assunto, ok? Turma, Tchau, professora. Boa vocês. semana pra senhora. Para vocês também, bons estudos, Tchau, boa professora. semana. Até semana que vem. Tchau, tchau, turma.